Olá, graça e paz, querido amigo, querida amiga. Eu queria compartilhar, assisti um vídeo no YouTube de um irmão falando sobre essa temática, esse assunto, sobre a ira, né? Raiva, cólera. E eu fiz uma pesquisa aqui de manhã, né? Tomando café agora de manhã. E eu gosto muito de pesquisar a Bíblia, né? Quem me conhece, quem é próximo de mim, alguns amigos, familiares, esposa, né, mãe, sabe que eu gosto de pesquisar a Bíblia. Sempre fiz isso. Desde meus 12, 13 anos de idade. Quando eu morava na minha terra natal, lá em Niterói, em São Gonçalo. Quando eu era católico, apostólico romano. Eu sempre li e pesquisei a Bíblia. Sempre fui curioso com assuntos da palavra de Deus. E eu me deparei com esse texto de Paulo, o apóstolo Paulo, na sua carta, sua epístola aos Efésios, aos crentes de Éfeso, capítulo 4, versos 26 a 32, ele fala o seguinte: irai-vos e não pequeis. Não se coloque o sol sobre a vossa ira. Eu lembrei daquele texto quando Jesus vai ao templo e ele vê os cambistas, os camelôs, os vendilhões do templo, fazendo comércio ali com animais, com oferendas, sacrifícios, fazendo da palavra de Deus e do templo comércio. E ele pega um chicote, né, que eles chamavam de azorrague, para disciplinar, bater nos animais, nos escravos, né, afugentar algumas pessoas. Era feito de couro cru, duro, entremeado de pontas de chumbo, ossos e metais pesados, duros ali na ponta. Era chamado de chicote ou açoite ou azorrague. E Jesus tira ali o chicote, o açoite, o azorrague, e ele começa a bater, expulsar os camelôs, os cambistas, os vendilhões do templo, derrubando as barracas, soltando os animais. É a chamada ira santa. Ora, se Jesus irou, né, mas fala, irai-vos e não pequeis. Né? A palavra orgia ou cólera, timos, né? Ou do latim zizânia ou rábia, que quer dizer raiva, ou rema rap. A Bíblia fala que Deus é lento em ira, né? Herek ap, lento em ira, tardio em irar-se, ou literalmente do hebraico aramaico é grande de rosto, longânimo, misericordioso, passivo. Mas a palavra remaap é de contrária, é ira. É diferente de herek-ap. Fúria, cólera, ela ocorre 18 vezes no Novo Testamento. Então eu fiquei pensando que esses sentimentos destrutivos, não é? A ira, a cólera, a raiva, o ódio, o rancor, a mágoa, ela não deve tomar conta da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, psique, do nosso psiquismo, né? Das nossas faculdades psíquicas, psicológicas e mentais, né? A nossa mente, ou noia, né? Noia. Ou seja, a gente deve ser controlado pelo Espírito Santo. O fruto, produzindo o fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, perdão, longanimidade, benignidade, né? Macrotumia, né? Domínio próprio. Sei que é fácil falar, né? Tim LaHaye, o pastor Tim LaHaye, teólogo,
que escreveu a série Deixados para Trás, livro que virou série, né, sobre o fim do mundo, sobre a escatologia, a volta de Jesus, o Armagedon, aquelas coisas todas, né? A série Deixados para Trás, você pode aí pesquisar no Google, Tim LaHaye. Ele escreveu sobre escatologia, sobre teologia sistemática e bíblica do Novo Testamento, mas Tim LaHaye também escreveu um livro chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. Ou seja, nós crentes que somos novas criaturas, querido e querida, meu amigo, minha amiga, caríssimos ouvintes, irmãos da palavra de Deus, nós não temos que nos deixar levar por esses sentimentos destrutivos, acumulando mágoa, rancor, não é verdade? Então, ira, é nesse sentido que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, a partir do verso 26. Não se coloque o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, a gente não, quando fala não se coloca o sol sobre a vossa ira, é uma expressão idiomática da língua semita, hebraica e aramaica, né? Semita, judaica, quer dizer, você não pode chamar a atenção, abrasar de tal maneira a ponto de você perder a razão, cometer até um crime, um roubo, um assassinato. Eu sei que é fácil de falar, eu, Fabrício. Na carne, humanamente falando, nós somos capazes de cometer as piores atrocidades, crimes, violência, agressão, não é? Não só agressão física, mas agressão verbal com as palavras. Há várias formas de matar. Não é só usar uma arma branca, uma arma de fogo. Você mata com as palavras, com gesto, com omissão, né? Com a falta de amor. Há várias formas de matar alguém, né? Então a ira, ela traz outros sentimentos. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, né? Abissos, abissum. Ou seja, um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro abismo. Irai-vos e não pequeis. Tomando meu café com adoçante. Ou seja, e lendo a palavra de Deus. Irai-vos. Então, nós temos que produzir os frutos do Espírito Santo, que é amor. E que esses sentimentos, Deus nos controle, a ponto da gente não cometer crimes, violência contra alguém ou contra nós mesmos, né? Irai-vos e não pequeis. Que a raiva, o ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento, a gente sepulte o velho homem, fique sepultado e que a gente seja, de fato, doravante, lá na frente, uma nova criatura. Amém? Que Deus abençoe.